Olá, pessoal. Aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Vamos para a nossa aula 4. Aconteceu comigo. Então, a apresentação da aula. Temos aí as habilidades, utilizar ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo na produção escrita oral, leitura de diferentes gêneros. O objetivo da aula é verificar como os verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo constroem descrições em relatos. Então, o conteúdo de hoje, a importância dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo na descrição de experiências, a predominância descritiva do gênero relato. Para começar, vamos relatar. Escolha uma questão abaixo para responder. Como foi seu 2020? Como foi seu fim de semana? Então, eu vou esperar uns minutinhos para vocês responderem e para podermos dar sequência na aula. Prosseguindo, na sua breve descrição, cite alguns verbos que você utilizou. Então, mais alguns minutinhos para vocês colocarem aí os verbos que foi utilizado no relato de vocês. Bom, alguns exemplos de verbos que podem ser usados em uma descrição são os seguintes: passamos, havíamos, olhava, orientava. Então, aqui a definição de relato, né? Relato é um gênero textual que tem por objetivo expor verbalmente um acontecimento ou uma experiência vivenciada ou não pelo relator. Durante o relato, a situação é constantemente caracterizada pela percepção do autor. Eu tenho aqui um relato de experiência que eu vou fazer a leitura com vocês. Vou só aumentar aqui.
Então, ó, é o relato de uma pandemia. Fotógrafo enfrenta Via Crucis e não consegue fazer o teste para coronavírus em Belém. Cícero Pedrosa Neto. Portávamos as senhas 397 e 398, dadas pelo guarda quando passamos o portão. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. A gente pensa milhões de absurdos nessas horas. Eu olhava o lance de janelas entreabertas sobre nossas cabeças e clamava pela renovação do ar na sala. Olhava os demais e todos estavam piores que nós. Amor, olha aquele senhor estar dentro em febre. Eu só conseguia assentir letargicamente com a cabeça as observações cochichadas por Andressa. Consumido pela ansiedade, crianças, idosos, jovens, quarentões, mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outra ambiência do hospital, um lugar que parecia ser a sua recepção. As paredes rosadas tentavam, sem sucesso, dar ao local uma aura de calma e acolhimento. Entregamos as fichas com os dados recém-preenchidos e aguardamos por 30 minutos. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade do distanciamento entre os presentes. Nem todos obedeciam. Ouvimos uma senhora se queixar a outro senhor que ela havia sido contaminada por sua patroa. Ela viajou e, quando voltou, depois de uns dias, começou a ficar doente. Aí a filha dela entrou pelo mesmo rumo. Depois eu. Agora minha família toda está assim. Nem máscara ela usava em casa. Acredita? Então, esse aí foi um relato, né, de experiência. Nós vamos aqui partir para a atividade 1. Sobre o relato lido, é possível afirmar que o fragmento textual apresenta características da descrição, pois o autor focaliza uma situação caracterizando-a conforme sua percepção. B. O fragmento textual apresenta características da narrativa, pois o narrador, que também é personagem, expressa as sucessivas ações que ele e sua companheira desenvolvem dentro de determinado ambiente. C. O fragmento textual apresenta características da explicação, pois são apresentados conceitos sobre a pandemia da Covid-19. Ou D. O fragmento textual apresenta características da argumentação, pois nele há uma tese e argumentos. Então, eu vou deixar aqui essa atividade para vocês responderem. E vou dar um minutinho aí. Depois, voltamos com a resposta. Então, para quem respondeu aí, ó, sobre o relato, é possível afirmar que. Então, quem respondeu a alternativa A, o fragmento textual apresenta características da descrição, pois o autor focaliza uma situação caracterizando-a conforme sua percepção. Então, a alternativa A é a alternativa correta.
Passamos aqui para a atividade 2. Sobre o momento em que ocorrem os fatos, podemos afirmar que o autor descreve uma situação que ocorre no momento em que fala, o autor descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele, o autor descreve uma situação que ainda vai acontecer, ou o autor esclarece se a situação já aconteceu ou se ainda vai acontecer. Então, eu tenho aí a alternativa A, B, C ou D. Vou dar mais uns minutinhos, depois já eu volto aí com a resposta. Bem, então aí quem respondeu a alternativa B acertou. Então, o autor descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele. Então, lembrando sempre que o relato é algo que já aconteceu. Então, o verbo ele tem que estar no pretérito. Passando para a próxima atividade, atividade 3. Para demarcar que a descrição corresponde a uma situação que já aconteceu, usam-se verbos no presente, verbos no pretérito, verbos no futuro ou adjetivos. Então, temos aí a alternativa A, B, C e D. Vou dar aí alguns segundinhos para vocês pensarem e depois eu já volto com a resposta. Muito bem, voltando aqui com a resposta. Quem colocou a alternativa B, verbos no pretérito, acertou. Foi o que eu falei, né? Esses relatos, eles são colocados, são feitos com o verbo no pretérito, porque é algo que já aconteceu, né? E pretérito é a mesma coisa que passado. Partimos para a próxima atividade. Atividade 4. Assinale a alternativa que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital. Alternativa A. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade do distanciamento entre os presentes. Nem todos obedeciam. B. Amor, olha aquele senhor, está ardendo em febre. C. Crianças, idosos, jovens, quarentões, mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outra ambiência do hospital, um lugar que parecia ser a sua recepção. D, alternativa D. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. Então, qual é a alternativa aí que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital? Vou dar alguns segundinhos para vocês responderem e já eu trago a resposta correta.
Bem, voltamos aqui com a resposta. Então, quem assinalou aí a alternativa D, acertou. Então, o estado do autor em relação àquela situação vivenciada no hospital era de ansiedade, né? Então, estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda realização naquele espaço. Mão na massa. Faça um relato de experiência real ou fictícia e apresente ao seu professor. Pode publicar nas redes sociais também. Então, eu aguardo aí esse relato de experiência de vocês, real ou aí imaginária. E é isso, pessoal. Então, o que vimos hoje? A importância dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo, na descrição de experiências, e o relato como gênero textual descritivo. Obrigada e até a próxima aula.